Boa tarde, paz do Senhor para todos. Nós estamos de volta com a aula de número 5. Vamos estudar o quarto livro da Bíblia, o livro de Números. Vamos, por enquanto, abrir nossas Bíblias no livro de Números, por favor. Capítulo 1 e os 3 versículos primeiros do capítulo 1. O tema é: Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no 1º dia do 2º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Vamos curvar nossas cabeças, fazer uma rápida reflexão. Pai Santo que estás nos céus, te agradecemos em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui, junto, Senhor, com os teus servos que participam desta escola extraordinária. Te pedimos uma bênção especial pelo pastor dessa igreja, com seus assessores diretos e indiretos, como também, Senhor, a direção das tia Deb e a Teleporte, Senhor, todos que fazem esta empresa. Nos ajude, que tudo concorra para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Luciana, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim, que eu passo para o professor. Tenha uma boa aula. Então vamos, em nome de Jesus, ter uma boa aula. Como estamos vendo em tela, Antigo Testamento 1, o livro de Números, e os 3 objetivos principais. São vários objetivos, mas como o tempo é muito resumido, a gente escolhe apenas alguns. E destes, foi escolhido estudar o conteúdo do livro de Números, compreender o caráter e a mensagem do livro de Números, e identificar a essência, o suprassumo e a síntese deste livro. O conteúdo, temos o título e o conteúdo do livro de Números, o caráter do livro, a mensagem do livro de Números, a essência e síntese deste livro e o esboço do livro de Números. Primeiro, título e conteúdo de Números. É denominado Números porque nele se registram em 2 recenseamentos nos capítulos 1 e 26. No primeiro capítulo começa o recenseamento, número 1, e no capítulo 26 temos o segundo recenseamento. Ou seja, primeiro recenseamento, quando o povo se dispõe a sair ali do deserto do Sinai, junto a Horebe, em direção a Canaã. Eles fazem um recenseamento. E como nós veremos, deu milhares de pessoas. E no capítulo 26, o segundo recenseamento é quando o povo entra na terra. Foi necessário fazer esses 2 recenseamentos. A palavra hebraica Bed-Midbar, o que quer dizer no deserto, é um título hebreu. Reflete melhor o caráter do livro, pois relata a história das peregrinações de Israel desde o Sinai até chegar à margem esquerda do Rio Jordão, ou seja, a margem oriental, no espaço de quase 39 anos, e forma um elo histórico entre os livros de Êxodo e de Josué. Ou melhor, este livro ele trata da história do povo de Israel no deserto.
Este livro, ele tem 39 anos de história, ou 38 anos de história. Ele começa a sua história justamente quando o povo sai do Sinai. O livro de Êxodo e Levítico, todos dois acontecem no Sinai. Mas o livro de Número acontece em pleno deserto. E ele forma um elo histórico entre os livros de Êxodo, que é a entrega da lei, de tudo aquilo que Deus queria de Israel, e o livro de Josué, quando o povo está na terra e recebe a porção de terras de cada um e começam a ser aplicadas as leis de Israel. Segundo, o caráter do livro, Números conta a peregrinação de Israel, a sua caminhada no deserto, as leis permanentes, ou seja, aquelas leis que ficariam para sempre em Israel, e regras válidas para o povo até que chegasse em Canaã. Ou seja, as regras que apenas valeriam enquanto o povo caminhasse no deserto, já que leis permanentes, elas seriam para sempre, perpétuas. E as regras válidas para o povo até que chegasse em Canaã, quando chegasse na terra, aquelas regras não seriam mais validadas. As exigências das situações vividas davam origem a novas leis, ou seja, cada problema que acontecia no meio do povo, cada episódio que acontecia com o povo, novas leis eram postas em práticas. Isto é, as leis já estavam escritas e estas leis que eram postas em práticas eram tiradas das leis escritas. Porque já vimos, num dos momentos das aulas anteriores, que havia duas leis em Israel. A lei escrita, que é o Pentateuco, a Torá, e a lei oral, a explicação da Torá. E essa explicação da Torá, muitas dessas explicações, elas foram compreendidas e absolvidas em pleno deserto, para anos depois, os rabinos, nos comentários que viriam a seguir, colocaria o comentário dessas leis que se formariam a lei oral. No livro de Êxodo e Levítico, vemos Deus ensinando. É claro, no livro de Êxodo, a gente sempre lia ali, escreve aí, Moisés. E Deus ordenou a Moisés e Deus mostrou a Moisés. No livro de Levítico, chamou os sacerdotes, lhe deu leis. Então é Deus ensinando, Deus mostrando como é que se devia fazer. E no livro de Números é o povo aprendendo. Aprendendo como? Aprendendo a lei de ouvido? Não. Aprendendo a lei, praticando. Foi difícil para eles, era uma nova situação. As leis que eles iriam obedecer, nada tinha a ver com a sua vida no Egito. Era uma nova modalidade de vida, uma perspectiva diferente. Por isso, o povo achou estranho. Terceiro, a mensagem do livro é o fracasso de Israel. Assim, o livro de Números é uma história de queixas, murmurações e rebeliões. Isso causou a morte de quase todo o povo que saiu do Egito. Israel não cumpriu a ordenança divina. Seu perfil era de escravos covardes, incapazes de enfrentar os problemas da vida. Perderam a pequena fé que tinha e quiseram voltar ao Egito. Daí começou sua peregrinação, que durou 38 anos. Ou seja, o livro de Números, nós vamos encontrar nele uma soma de queixas quase intermináveis, as murmurações, as rebeliões do povo. E isso serviu para que Deus os castigasse. E muitos castigos envolviam a morte do povo. Para que isso? Porque era uma lei que estava sendo aplicada. E a palavra de Deus, a ordem divina, ela é imperativa, é soberana. Daí o povo, como não estava acostumado a obedecer, ele tinha um perfil de escravos covardes. Vamos amenizar esse termo, de meninões, de garotões que ainda não sabem o que é a vida. E quando eles se encontraram no deserto, sem árvore para dar sombra, sem fonte de água, sem animais para caçar, sem a comida certa,
que certamente no Egito tinha escassa, mas deveria ter. Eles perderam aquela fé que adquiriram no deserto, nos milagres realizados por Deus através de Moisés. Que quando eles saíram do Egito, eles saíram eufóricos. Eles viram Deus realizar vários milagres. E o último deles, Deus tinha aberto o Mar Vermelho, o povo tinha atravessado a pé enxuto. A fé parece que estava no ápice, estava transbordando. Mas quando os primeiros problemas começaram a surgir, eles perderam essa fé e quiseram voltar para o Egito. Até numa das rebeliões, alguém chegou a dizer que o Egito realmente era a terra que emanava leite e mel. Isso não agradou a Deus. Deus os feriu e os fez começar uma peregrinação que durou 38 anos. A segunda geração era instruída nas leis divinas, preparados para conquistar Canaã. A vida no deserto fez de Israel um povo mais forte, mais temente. Ou melhor, essa geração que terminou, quando termina o livro de Número, que entra ou se assentam nas campinas de Moabe, eles receberam instrução. Aquela geração era a nova geração. A geração antiga morreu no deserto. E esta geração foi acostumada com a dureza do deserto, o sofrimento do deserto. Eles foram preparados para que, quando chegassem em Canaã, eles tivessem certeza de que tomariam a terra. Porque o que é certeza? Primeiro, é a pessoa confiar em Deus. E segundo, na preparação que recebeu. Como o povo que saiu do Egito não teve essa preparação, esses 38 anos de caminhada no deserto serviu para preparar em cada um o seu perfil, a sua alma para enfrentar dificuldades. Não é isso que nós cristãos sabemos? Com um novo convertido, muitas vezes é eufórico, com aquelas promessas que ele vê nas Escrituras, que Deus lhe faz, mas quando começa a preparação para o recebimento das promessas, muitos de nós não ficam até o fim para receber. Assim é o homem. Aí, no segundo parágrafo diz: acostumaram-se à dureza, ou seja, essa geração, acostumaram-se à dureza, a suportar a falta de alimento e de água, e ao contínuo perigo de um ataque dos povos do deserto. Foram preparados? Toda pessoa que amadurece, toda ela, precisam passar pelo sofrimento. São palavras de Jesus, que neste mundo só se tem aflições. Aquela aflição do capítulo 16 de João não é apenas para crente. Já falamos aqui em outras aulas que existe aflição para crente, tentação para crente e provação para crente. Para pecador é aflição e tentação, porque pecador não é provado por Deus. Assim, a aflição é para todos, desde que nasce até morrer. Nunca acaba as aflições da vida. Assim, o povo foi afligido e aprendeu a suportar os dias piores, sempre esperando por dias melhores. No final, os israelitas chegaram à margem do Jordão para se apossar de Canaã. Mas, apesar da mudança no perfil do povo, o assunto do livro é a infidelidade no deserto. Por quê? Porque nesse deserto, repetindo, eles mostraram como eram infiéis. Claro que melhoraram muito, mas para isso tiveram que passar quase 40 anos para esse melhoramento. A gente conhece que quando eles chegaram em Jericó, os espias, o que foi que Raabe disse? Temos ouvido o que o vosso Deus tem feito. Ponto 4, a essência e síntese do livro. Apesar das rebeliões de Israel, o Senhor supria suas necessidades e os protegia dos seus inimigos. Se o povo desobedece, Deus entra em cena para os reprimir, para os castigar, mas não deixou de guardá-lo, de abençoá-lo por todo o deserto, porque era um plano
de Deus. Deus é pai. Ele sabe que o bebê espiritual, o Israel que saiu do Egito, não estava pronto para entrar em Canaã. Aquele Israel precisava dos cuidados materiais, que nunca lhes faltaria, nem na primeira geração e nem na segunda, e dos cuidados espirituais, que muitas vezes exigiu a mão dura de Jeová contra eles. As experiências do deserto desenvolveu e disciplinou o caráter do povo. Apesar dos benefícios com que Deus cumulava ao povo, este sempre estava em crise, porque não se sujeitava ao Senhor. O propósito dos castigos divinos era para livrar Israel de um espírito rebelde. Era a disciplina de um pai amoroso. Para nós, cristãos, isso não é coisa estranha. Nós temos aprendido que Deus nos disciplina até chegarmos à estatura de varão perfeito. Deus demonstrou que nada podia e nem pode frustrar seus propósitos, nem anular sua aliança com os patriarcas. Nada. Quando Deus tem um plano em ação, nada impede de Deus realizá-lo. Nem a infidelidade, nem os ataques das nações hostis, nem os estratagemas de Balaão puderam impedir a realização do plano de Deus. Custasse o que custasse, doesse em quem doesse, Israel entraria em Canaã e se apossaria da terra. Tem alguma dúvida, Lúcia? Ainda não, até o momento não. Muito bem. No ponto 5, nós temos o esboço do livro. A viagem para Canaã, a viagem do Sinai a Cade Barneia, a autoridade de Moisés e Arão, a experiência na viagem para Moabe e preparativos para entrar em Canaã. 5.1. A viagem para Canaã. Após estar 9 meses no Sinai, ter recebido a lei e construído o tabernáculo, Israel agora partiria para Canaã. Prontou o povo, organizou as tribos. Israel agora está pronto. Eles estavam com as leis, estava com o tabernáculo pronto, os sacerdotes todos preparados, o sumo sacerdote, os levitas e todas as tribos organizadas, os homens preparados, contou o povo e agora vamos partir. Israel agora era uma nação com um poderoso exército em pleno deserto. Antes de partir, contaram os homens de 20 anos para cima. Havia 603.550 homens de guerra, sem incluir os levitas. Por que os levitas não eram incluídos? Porque os levitas não iam à guerra. Os levitas foram escolhidos para ser o povo do tabernáculo, para ser o povo da intercessão, para ser o povo do holocausto, do sacrifício. Só ia para a guerra o restante das tribos. E já vimos em aulas anteriores que a tribo de José foi dividida em duas. As tribos eram Ruben, Gade, Azé, Zebulon, Dan, Naftali, Judá, Issacar, Simeão, Levi, José e Benjamim. Como Levi foi tirado para ser a 13ª tribo, ou seja, uma tribo que não iria para a guerra, ele pegou a tribo de José, que era pai de Manassés e Efraim, dividiu em duas. Assim continuaram 12 tribos e agora uma 13ª tribo, que era a tribo de Levi, era apenas para o serviço sacerdotal, o serviço para com as coisas de Deus. E o restante só foi contado 603.550 homens de guerra, só das tribos, sem incluir os levitas. Israel, o homem só iria para a guerra de 20 anos, 50 anos já estava aposentado, ou seja, já não poderia mais sair à guerra. Eram 30 anos de serviço prestado ao exército. Eram 30 anos que deveriam estar presente o alistado a qualquer momento para a guerra em Israel. Assim, com a Arca da Aliança à frente, uns 12 milhões de pessoas partiram até chegarem a Cade Barneia. Por que colocamos aqui 2 milhões? Porque seria o número mais viável, o número mais coerente. Até alguém diz que se tem 603.000 homens de guerra, de 20 anos a 50, certamente teria a mesma quantidade de mulheres. E teria mais ou menos o dobro de crianças. Assim teria
2 milhões e pouco de pessoas caminhando no deserto. Dá para imaginar o conteúdo, o grupo de pessoas que caminhava pelo deserto. Agora essas pessoas teriam que beber água, teriam que comer, teriam que dormir, teriam que obedecer e teriam que sempre ouvir seus líderes. Os irmãos podem imaginar, os alunos podem imaginar como isto foi organizado, como isto foi preparado. Por isso que havia Moisés, havia os sacerdotes, havia os príncipes e havia os segundo, terceiro e quarto em comando. Israel não ficou desamparado quanto à questão de liderança para enfrentar o deserto. 5.2 do Sinai a Cade Berneia. Os irmãos veem aí em tela que tem, depois de andar 320 quilômetros, olha que 320 quilômetros é muito distante, Israel chegou às fronteiras de Canaã. Já falei aqui em outras aulas que de Canaã ao Egito são 500 quilômetros. Mas eles saíram do Sinai ali e chegaram nas fronteiras de Canaã e andaram 320 quilômetros. Então, a pedido do povo, como a gente vê no capítulo 1 de Deuteronômio, observe, enviar esses espias não foi pensamento de Moisés, não. Aqui no livro de Números, dá até para pensar que foi Moisés que quis. Mas quando a gente lê Deuteronômio capítulo 1, lá pelo versículo 20 em diante, a gente vê que foi o povo que quis que Moisés enviasse esses espias, certamente pensando que Canaã não oferecia aquilo que Moisés disse. Assim, naquela fronteira em Canaã, Moisés chamou 12 príncipes, um de cada tribo, e os enviou a Canaã para espiar a terra, para examinar a terra, ver seus montes, seus vales, seus rios, sua agricultura, se era bom para trazer a notícia. Lembrando sempre, isso Moisés não tinha dúvida, era o povo que queria saber. E Moisés talvez nem tenha pensado que isso surgiria um problema. Ao voltarem, ou seja, esses 12 espias, ao voltarem trazendo o relatório, disseram que havia gigantes. 10 espias disseram que eles não seriam vencidos, que os gigantes jamais seriam vencidos. Mas Josué e Caleb afirmaram que o Senhor lhe daria a terra. O que aconteceu? O povo rebelou-se e pegou em pedras para apedrejar Moisés. Aí nós estamos vendo o resultado dessa ida dos espias e da volta. Se fosse pela ação divina, não haveria a revolta, não haveria rebelião. Observe que foi um plano humano. Vamos ver se realmente a terra é boa. Vamos ver se tem aquilo que Moisés disse que tem, que segundo ele Deus prometeu. E foram. A terra era boa. Trouxeram um cacho de uva enorme, mas também trouxeram com o cacho de uva a notícia de que a terra era invencível, ninguém conseguiria vencer os habitantes daquela terra. Na verdade, havia gigantes na terra, com certeza, mas nem todo cananeu era gigante. Mas na mente desses 10 espias, fora Josué e Caleb, só havia gigante. Agora, os alunos imaginem o que aconteceu na mente do povo, com 10 príncipes dizendo, são gigantes, ninguém os pode vencer. E certamente eles disseram a altura dos gigantes. E a gente vê lá que Og, rei de Bazã, a cama de Og, rei de Bazã, tinha 4 metros de comprimento. Golias tinha 3 metros de altura e já era um gigante da época de Davi. Imagine um exército formado por gigante e o povo pensando nisso, a gente não pode vencer, de maneira nenhuma. Aí o povo rebelou-se, pegou em pedras para apedrejar Moisés. E se pegou em pedras para apedrejar Moisés, Deus interferiu. Espere aí. Aí Deus chamou agora Moisés e disse, só Josué e Caleb vai entrar na terra. Ninguém desta geração, de 20 anos para cima, ninguém entraria na terra. Para baixo entrariam,
geração ainda de jovens entraria. Mas dos maduros, dos homens maduros, de 20 anos para cima, ninguém entraria na terra. Só Josué e Calebe. E Moisés veria a terra do monte, mas fora de Canaã. Também não entraria, como veremos. Assim, por ordem divina, apenas Josué e Calebe entrariam em Canaã. Os demais israelitas peregrinariam até que todos os de 20 anos para cima morressem no deserto. Agora veja o que colocamos aqui. Em 2 anos houve 10 murmurações. Na verdade, houve 8 murmurações específicas de assunto específico. Mas como veremos aqui, houve 10 momentos de murmurações. Por exemplo, primeira, houve murmuração diante do Mar Vermelho. Está no livro de Êxodo. Quando eles ficaram inquietos pelo exército de Faraó que via atrás, o deserto de Migdol de um lado, e Piairote e Baal-Zefão, o deserto atrás e o mar na frente. E no deserto, lá vinha o exército de Faraó. E eles murmuraram. Essa foi a primeira murmuração. Também quando atravessaram o mar, que procuraram água para beber, eles viram as águas de Mara. Mara significa amarga. Quando Moisés pegou o lenho, jogou naquele lago de água amarga e ela se tornou em águas doces. Murmuraram pela segunda vez. Murmuraram no deserto de Sim ou Zim. Murmuraram por causa de Moisés. Ponto 4. Murmuraram em relação ao maná. Disseram que era um pão vil. Não gostavam do que estavam comendo. E ponto 5. De novo, murmuraram em relação ao maná. 6. Murmuraram em Refidim. 7. Murmuraram em Horebe. 8. Murmuraram em Taberá. 9. Murmuraram porque não havia carne. Esse episódio é muito conhecido, que Deus foi orar, Moisés foi orar a Deus pedindo que mandasse carne para o povo. E Deus disse a Moisés: diga ao povo que eu vou mandar carne, não para comer um dia nem 2 dias, mas um mês inteiro. E Moisés perguntou a Deus: de onde virá tanta carne? Deus disse a Moisés: não sou eu Deus, Moisés, sou eu Deus. E diz a Bíblia que o povo estava no deserto, caminhando, quando deu um vento, as cordonizes que voavam no céu do litoral do Mediterrâneo, com Canaã, havia milhões de cordonizes, e Deus deu um sopro e as cordonizes caíram em pleno deserto. E o que menos pegou vários quilos de carne de cordonizes. Ele estava tão esfomeado por carne que, segundo alguns historiadores, eles comeram as cordonizes cruas, a carne crua, e Deus fez com que ele se engasgasse com as cordonizes por causa do seu modo de agir, do seu modo de falar e do modo de murmurar. E a 10ª é a queixa em Cades-Barneia por causa dos gigantes cananeus. Tem alguma dúvida? Tem sim. É do Polo Aliança, do aluno Carlos Alberto. Dos 40 anos do povo peregrinou no deserto. 38 anos está no livro de Números e apenas 2 anos no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Josué. Sim, com certeza. Porque a gente percebe que o primeiro ano eles estiveram lá no pé do Monte Sinai, caminharam 320 quilômetros. Isso demorou 1 ano. Foram 2 e mais 38 anos até chegar lá em Canaã e assentaram-se nas campinas de Moabe. Tem alguma outra pergunta? Tem sim, do Paulo Palmares, do presbítero Carlos Antônio. A paz do Senhor, professor. Amém. É por causa da maldição que Noé amaldiçoou seu neto Canaã, que a terra prometida tinha que ser Canaã e não outra terra? Olhe, eu não vejo que seria por esse caminho, porque os cananeus, ou melhor, os descendentes de Noé por Cão, que foram 4 filhos de Cão, e Canaã povoou aquela faixa de terra, mas os outros filhos também povoaram a África. Então, tanto as terras de Canaã como as terras da África, eles são descendentes de Cão.
Os egípcios são descendentes de Cão. Os líbios são descendentes de Cão. Acredito que, como isso é um pensamento meu, não li isso em livro nenhum e não posso dizer que li, porque não tenho feito isso, mas é um pensamento meu. Segundo a tradição judaica, e é uma tradição, seria Melquisedeque. E mesmo que não fosse, lá em Canaã, tinha um sacerdote do Deus Altíssimo. E o Senhor, como um sacerdote do Novo Testamento, sabe o que pede a Deus. Se o Senhor mora num local depravado, se morasse, claro, num lugar perverso, o que é que o Senhor faria? Deus abençoa este lugar, limpa o mal. Acredito que Melquisedeque fez isso. E Deus, de alguma maneira, achou graça na oração de Melquisedeque e chamou Abraão para habitar justamente aquela terra. Lembre-se, aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas de religiões perversas. As histórias da religião de Canaã são histórias perversas. É uma pequena faixa de terra com 250 quilômetros de comprimento, mas era uma faixa de terra com mais de 12 nações, e cada uma pior do que a outra. Assim, acredito que Deus fez uma limpeza para dar o melhor a Israel. Porque, digo uma coisa ao Senhor, de todas as terras que existem no mundo, Canaã, como litoral, o mar Mediterrâneo, tendo ao norte a antiga Síria, a leste a Síria, ao sul a África, é um local de confluência na época, onde todos os mercadores do mundo passavam. Quem estava no Egito, que fosse para a Mesopotâmia, tinha que passar por Canaã. Quem estivesse na Mesopotâmia, que fosse para o Egito, tinha que passar por Canaã, seja de navio, seja a pé. Então Deus deu o melhor da terra. Pode ser que isso que o Senhor perguntou esteja incluído, mas não poderia afirmar com certeza. Nós podemos afirmar porque Deus disse que daria uma terra que emanava leite e mel. E daria porque era uma terra boa. Tem outra pergunta? Não. 5.3. Moisés e Arão são questionados. Chegamos numa parte do livro de Números que causa muita tristeza aos cristãos. Corá, da tribo de Levi, juntamente com Datã e Abirão, da tribo de Ruben, e mais 250 príncipes de Israel questionaram a autoridade de Moisés. Como foi isso? Corá ou Coré, ele era levita, e ele deve ter pensado, peraí, eu também sou levita, como é que Moisés agora se apossa da liderança e não quer largar mais a liderança? Ele tem a liderança do povo, ele está com todo o poder na mão, eu também sou levita. Por que não faz aqui uma votação para que cada um assuma por determinado tempo? Ele agora vai ficar direto? Aí foi o que ele fez. Ele chamou 2 personagens tão perversos quanto ele da tribo de Rubens. Porque Rubem era o filho mais velho de Jacó. E pela tradição, Rubens seria o líder de onde governaria Israel. Assim ele chamou Abirão e Datã da tribo de Ruben e ele da tribo de Levi, e entraram em conluio com 250 príncipes. 250 príncipes eram cabeças de grupos. Assim ele queria fazer um levante em Israel, tirar Moisés para que eles tomassem a frente. Ele seria o sumo sacerdote no lugar de Arão, ou seja, Corá ou Coré, e Datã e Abirão ocuparia lugar certamente de Moisés e Josué. E eles foram questionar a autoridade de Moisés. Só que Moisés apenas caiu de joelho para orar e disse para eles: vocês fazem o seguinte, vocês enchem os incensários de brasa e de perfume, de incenso, e queime diante do Senhor. E os 250 príncipes encheram o incensário de brasa e de gravetos perfumados e começaram a balançar o incensário diante do Senhor. Aí Moisés mandou também reunir o povo que apoiava Corá, Datã e Abirão, que ficasse junto. E disse para ele: se quando eu terminar de falar essas palavras, Deus não fazer uma coisa nova,
Deus não me colocou como líder em Israel, porque a terra vai se abrir e vocês serão sepultados vivos. Imediatamente a terra se abriu, e tanto Corá com os seus, como Datã com os seus, e Abirão com os seus, e os 250 príncipes, eles entraram de terra dentro e ela se fechou. Quando a Bíblia diz família de Corá, não foram todos os filhos de Corá que foram à sepultura? Não. Porque alguns filhos de Corá, ou Coré, não apoiavam. Tanta prova é que a gente vê no primeiro capítulo, no primeiro livro de Crônica, capítulo 6, se não me falha a memória, versículos 22 e 23, que Samuel e Elcana era descendente dos levitas pela linhagem de Corá. Está lá Samuel, que foi juiz e profeta e exerceu sacerdócio em Israel. Assim, Moisés, de uma só maneira, resolveu o problema de Corá, Datã e Abirão. E os incensários, que eram feitos de metais caros, Deus disse: pega esses metais, derreta e cubra o altar. Toda vez que olhar para o altar, vai se lembrar do que eu fiz, porque o incensário foi apresentado diante de mim, e são santos, ou seja, separados. Mas a autoridade do sacerdócio de Arão também é posta à prova. Como foi? Eles disseram: olha, vocês, além de matarem o povo de Deus, vocês ainda têm Arão como sacerdote. Quem foi que colocou Arão como sacerdote? Eu quero prova. Quem disse que ele era o sacerdote? Moisés consultou a Deus e Deus o instruiu. Lembre-se que falamos que algumas leis foram dadas de acordo com a necessidade? É isso aí. Elas foram dadas de acordo com a necessidade. E quando ele disse: cada príncipe traga uma vara e escreva o nome da tribo na vara. Até Arão traria a vara com o nome da tribo de Levi e apresentaria. Colocaram dentro do tabernáculo. Quando a noite passou, no outro dia, quando foram ver cada vara, todas as varas que estavam ali, e a única vara que tinha havido mudança era a vara que representava a tribo de Levi na pessoa de Arão. Ela tinha reverdecido, dado folhas, flores e dado fruto. Ou seja, Deus mostrou que Arão, assim como tinha mostrado que Moisés era o líder, agora mostrou que Arão, a sua família, seria o líder espiritual de Israel. Israel calou-se por um tempo. Mas em 5.31 nós vemos as cinzas da novilha vermelha. O que significa isso? Era que quando morreu aqueles 14.700 pessoas, após os príncipes morreram, juntamente com os 250 príncipes e os amigos, dariam as 15 mil pessoas. Vocês já pensaram o que é 15 mil cadáveres expostos no deserto? E as pessoas teriam que pegar esses cadáveres e levar para algum canto. E milhares dessas pessoas ficaram contaminadas ou ficaram sujas espiritualmente ao tocar no cadáver. E a gente já leu que quem tocasse no cadáver ficava imundo por vários dias. E Moisés perguntou a Deus: o que fazer agora, se o povo estão impuros porque tocou no cadáver? Aí Deus mandou pegar uma novilha vermelha, ou ruiva, mandou pegar essa novilha e matar essa novilha, tirar o seu sangue, botar no lugar, e pegar tudo que era da novilha, até os excrementos da novilha, o couro da novilha, os chifres da novilha, e queimá-la até ela virar cinza. E alguém pegou a cinza dessa novilha e pegou muita água e pôs a cinza dentro, e essas águas com a cinza da novilha vermelha ficou sendo chamada águas purificadoras. Para quê? Para todo aquele que se contaminasse ou tivesse sido contaminado com um cadáver, fosse lavado com aquelas águas, então ficaria limpo, então poderia continuar. Assim, as cinzas da novilha vermelha purificava quem se contaminasse ao tocar o morto. Esse ritual exigia que as cinzas de uma novilha vermelha, perfeita e jamais utilizada com jugo, fossem misturadas com água, a água purificadora. Esta mistura servia como purificação do pecado. Número capítulo 19,
Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 13, se fala desse ritual. Isso aponta para o sangue de Jesus, que não é uma água purificadora, mas um sangue purificador. 5.4, a viagem para Moabe, capítulo 20 a 25. No primeiro mês do 40º ano da saída do Egito, no deserto de Zin, norte do deserto de Negev, lá no sul da Palestina, porque não havia água, o povo murmurou. Consultado, o Senhor disse que Moisés e Arão falassem a rocha, e dela sairia água. Moisés, porém, disse ao povo: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos a água desta rocha? Números 20, versículo 10. E feriu a rocha 2 vezes, versículo 11. Como a ordem foi dada também a Arão, o Senhor disse que nem ele nem Moisés entrariam em Canaã. Ou seja, aquela atitude de Moisés irritou o Senhor. O Senhor ficou irado com a atitude de Moisés. Ele disse: fale a rocha. E Moisés, quando viu o povo murmurar, depois de tantos milagres que eles viram, ele bateu na rocha 2 vezes e a rocha saiu água. E por causa desse ato de Moisés, desse sentimento ou emoção de Moisés, Deus disse a ele que ele não entraria na terra. Miriam já havia morrido em Cades Barneia, no deserto de Zin. Êxodo capítulo 20, Números capítulo 20, versículo 1. Agora foi a vez de Arão, versículo 23, porque ele morreu. Porque ele também estava incluído para ajudar Moisés naquilo que falava a rocha. Certamente, ele não ajudou Moisés e ele pagou caro por isso, morreu. Moisés morreria naquele ano, mas isso só aconteceria depois de lembrar toda a lei ao povo eleito Israel nas campinas de Moabe. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, 34, 1 a 5. Tem alguma dúvida? Tem sim, mas antes eu queria dar um recado aos tutores, que a chamada será aberta às 3h10, para a marcação de frequência dos alunos, ok? 3h10. Polo Goiânia, do aluno Alexandre. Em Número diz que os filhos de Cora não morrerão. Claro, todos os filhos de Corá, ou Coré, não morreriam, porque quando diz que foi os filhos de Corá que estavam com ele, na verdade era o grupo que o ajudava. Porque já vimos, eles, os filhos de Corá, que não ficaram do lado do pai, ou do patriarca, que era ele, não morreram. Tanta prova é que no primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versículos 22 e 23, temos ali Elcana, Joel, Samuel, tudo descendente de Corá ou Coré. Não morreram. Tem uma outra dúvida? Não? Tem sim, do Paulo Abreu e Lima, do aluno Naildo. Esta rocha simbolizava ou era uma tipologia de Jesus? Muito bem, era uma tipologia, porque Paulo, como o teólogo que criou, inventou a teologia apologética, ou seja, a defesa das coisas santas, ele optou por dizer que aquela rocha que estava no deserto e foi ferida por Moisés era um tipo de Cristo que segue-nos por onde caminhávamos. É claro que aquela rocha não caminhava no deserto. É impossível. A rocha não tinha vida para isso. Era uma tipologia de Cristo. Tem outra pergunta? Não tem mais. Nós estamos agora a letra B, sobre Balaão, esse personagem tão místico das Escrituras Sagradas. Ele era de Petor, que ficava em Arã, junto ao rio Eufrates. Arã é aquele local que Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, se direcionou a Arã. Ficava de Ur dos Caldeus a Arã 965 quilômetros de distância. De Arã, que era Balaão. Antes que eu leia o restante, eu quero dizer para os irmãos.
Existem muitas lendas sobre Balaão. E uma delas que eu achei interessante, que eu tive notícia, é que Balaão conhecia Deus. Por quê? Porque a família de Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, que foi peregrino em Harã, Balaão conhecia a história. E há quem diga que Balaão era da parentela do Labão. Segundo alguns judeus, eles dizem que Balaão era neto de Labão, que era o sogro de Jacó. E que este homem, como era da família de Abraão, ele tinha dons sobrenaturais. Isto é um pensamento judaico. Assim, moabitas e midianitas, lá no capítulo 22 de Números, respeitavam Balaão. Quem eram os moabitas e midianitas? Povos que habitavam o sul e o sudoeste, sudeste de Canaã. E que Deus falava com ele, versículo 8 a 12. Sabia sobre a vida após morte, versículo 10. Sabia algo da justiça divina, Miqueias capítulo 6, versículo 1. Só falaria, ele disse, se Deus dissesse a ele. Observe que ele não era leigo a respeito de Jeová. Ele não era um feiticeiro comum. Ele não era um exorcista ou alguém que lida com o sobrenatural comum. Ele que sabia onde estava, sabia onde pisava. Repetindo, ele disse, só falo aquilo que Deus me disser. 22, 18. Ele praticava o agouro, os sinais sobre o futuro. Números 24 e 1. Mas ouvia os ditos de Deus e viu a visão do Todo-Poderoso. Versículo 4. Foi ele que disse, assim fala Balaão, filho de Beor, que ouviu os ditos de Deus e que conheceu a ciência do Altíssimo e viu o Todo-Poderoso caído e vi a glória do Todo-Poderoso caído em êxtase e de olhos abertos. Ele é que diz isso. Então Deus chegou àquele homem e lhe deu alguma coisa. Alguém pode perguntar, peraí, e Deus faz isso? E Deus tem nada a ver com o pecador? Quem disse que Deus não tinha nada a ver com o pecador? Quando a gente abre a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, deixe-me ler aqui, viu? 1 de Coríntios, capítulo 12, falando sobre dons espirituais. Capítulo 12, versículo 6, diz assim, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Para melhor entender, versículo 4 está falando do Espírito Santo, diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 5 fala de Jesus no ministério de Cristo para a igreja. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E versículo 6 diz, e há diversidade de operações, mas é o Senhor que opera tudo em todos. Ou seja, todas as pessoas, todos os animais, todos os insetos, tudo que existe, Deus opera com tudo isso. Assim, ninguém se engane com Deus. Deus é soberano e faz o que quer. Quando Balaão se predispôs a receber de Balaque a ajuda em dinheiro, ele desejou ir. Desculpa, primeiro, ele não desejou ir. Mas depois ele insistiu. Quando lhe disseram a quantia em dinheiro, ele insistiu. E Deus permitiu que fosse. E alguém pode perguntar, peraí, professor, se Deus permitiu que Balaão fosse, por que ele colocou o anjo para que Balaão não fosse? Primeiro, existe a vontade diretiva de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva de Deus é aquela que disse a Balaão, não vá. Mas Balaão queria ir. Então Deus permitiu. E esta permissão de Deus seria para a própria desgraça de Balaão, como é para muitas pessoas. Deus diz, não faça. Não faça, não faça e não faça. O indivíduo persiste em fazer, então você faça. Resultado, só serve para a própria condenação dele. E assim Balaão, ao fazer aquilo sem estar na vontade diretiva de Deus, mas na vontade permissiva,
ele fez aquilo que Balaque queria? Não, porque Deus não deixou. Aí ele engendrou um plano. Espera aí, eu dei a mensagem de Jeová, mas o ouro e a prata é muito convidativo. Aí criou uma ideia, disse: olha, vocês dão a festa aqui em Moabe, em Midian? Vocês convidam os homens israelitas, esses homens do deserto, chama ele para as festas aqui, os bacanais, as festas de orgias sexuais em Midian. E o povo de Israel vai se contaminar com as midianitas. E tenho certeza, certamente Balaão disse a Balaque, que Deus vai tomar uma providência para a nação de Israel. Aí Balaque convidou o povo de Israel como se fosse amigo, e quando os israelitas viram as midianitas, tomaram para si mulheres e coabitaram com ela. Deus irou-se e mandou matar israelitas, até que Eleazar feriu um israelita juntamente com a midianita, e o seu sacerdócio foi comprovado como um sacerdócio divino. Assim Balaão, na guerra, depois que Israel teve com os midianitas, ele foi morto na própria peleja. Tem alguma dúvida? Tem sim, do Poluricuri. Professor, explique sobre a serpente de bronze que Moisés levantou, Números 21 e 9. Muito bem. Essa serpente não incentivava a idolatria do povo de Deus ou era um símbolo de Cristo na cruz? Sua segunda opinião quase que acerta, é quase isso aí. Na verdade, a serpente era uma imagem de bronze. Logo, ela não tinha vida. Simboliza os pecados dos crentes que entrou em Cristo quando ele estava na cruz. Que o pecado não é a maldição. Cristo na cruz se tornou maldito de Deus por nós. E quando foi que ele se tornou maldito? Quando ele assumiu meus pecados e os teus pecados. Muitos de nós não faz uma profunda reflexão sobre esse momento da cruz. Por exemplo, alguns pensam que Cristo jogou nossos pecados no saco e jogou nas costas. Não é assim. Cristo viveu cada um de nós. Por cada crente, Cristo viveu o momento de cada crente. Viveu o pecado de cada crente na cruz. Ou seja, lá na cruz, ele teve consciência do meu pecado, individualmente do céu, quando foi perdoado. E assim, cada pecado de cada pessoa que aceitaria Jesus como Salvador, entrou em Cristo. Isso era a serpente de metal, simbolizava os pecados que entrariam em Cristo. Não simbolizava Cristo e nem simbolizava a morte de Cristo, mas simbolizava os pecados que Cristo levaria sobre ele. E quando o povo olhava para aquela serpente, era como se tivesse agora, entra a sua resposta, se tivesse olhando para Cristo na cruz. Ele levou sobre si nossos pecados, então eram curados. Tem outra pergunta? 5.5 Preparativos para entrar em Canaã. Do povo que saiu do Egito, dos 20 anos para cima, só havia Josué e Calebe. Josué da tribo de Efraim, filho de Num, e Calebe da tribo de Judá. Era preciso contar os mais novos e os que nasceram no deserto. O recenseamento mostrou que tinha 601.730 homens de guerra, quase 2.000 homens a menos. Isso simplesmente é um milagre. Por quê? As pessoas viverem em condições terríveis, sem água, né, potável, podemos dizer, água limpa, correntes, sem mantimentos, como se tivesse numa cidade, sem roupas, sem remédios, sem a civilização, podemos dizer. Isso é um milagre. Em 38 anos ou 39 anos, morrerem apenas ou diminuírem apenas 2.000 homens em 603.000 homens de guerra, de 20 anos a 50. Lembrando sempre que a
O tempo de vida daquele povo antigo, não de Israel, mas do povo em geral, eram de 40, 50, 60 anos. Mas Deus segurou este povo no deserto. Por isso que lá em Deuteronômio ele disse: vos fiz caminhar 40 anos no deserto e nunca envelheceu o teu vestido, ou não se puiu o seu vestido, e o teu sapato nunca envelheceu no teu pé. Veja que milagre extraordinário. 601.000 homens de guerra e 750, 2.000 a menos. Deus fez esse grande milagre. Acredita-se que morreram no deserto 1.200.000 pessoas. Quem são as 1.200.000 pessoas? Os 603.000 homens de guerra, 550. E suas respectivas mulheres e seus pais. Se tivessem avós, nós colocamos 1.200.000 aqui por baixo. Acreditamos que morreu muito mais em pleno deserto. Então, desde a abertura do Mar Vermelho até chegar em Canaã, o deserto do sudeste da África e do sul de Canaã se tornou um grande cemitério por todo este período. Tem alguma pergunta? Tem sim, do Paulo Garanhões, do auxiliar Daniel Pereira. A paz do Senhor, professor. Amém. Segundo o Êxodo 12:38, uma mistura de gente havia se juntado aos filhos de Israel. Pode-se afirmar que a maioria das murmurações foram proferidas por esta gente? Com certeza. Esta é chamada em algumas Bíblias de aturba, ou a mistura de gente, como o querido irmão afirmou. Porque quando é povo de Deus, irmãos, quando é povo de Deus, consciente, se dá uma ajuda. O Senhor sabe que quando o Senhor encontra alguém sofredor, murmurando, que não aguenta mais, que a luta está demais, porque todos nós passamos por luta. E quando alguém nos dá uma palavra, aquela angústia da nossa alma, aquela pré-depressão que estava na nossa alma, acaba. Mas quando alguém vem dizendo: rapaz, não tem jeito não, a tua vida acabou-se. Se a pessoa não tiver segurança, ele vai seguir esse conselho. E essa mistura de gente que vivia no Egito como escravo, não só eram os israelitas que eram escravos. E quando os egípcios faziam guerra com os cananeus, com os assírios, com os babilônios, eles faziam guerra e traziam pessoas aprisionadas, com os asiáticos, o povo da turma, do povo descendente de Jafé, eles faziam guerra também, traziam para lá e eles escravizavam. E quando Israel foi libertado com mão forte pelo Senhor, saindo do Egito, essa mistura de gente que era escrava aproveitou também: vamos embora, certamente vai cair alguma coisa boa para nós. E com certeza foi isso que aconteceu. Do Paulo Orecori, presbítero Eliabe. Professor, e o texto de João 3:14, que diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente aqui não representa o Cristo sendo levantado? Representa o Cristo com o pecado nele. Mas quando se olhava para a serpente, não era Cristo a serpente, era o pecado que estava em Cristo. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o ato dele levar o pecado. Não é o Cristo pendurado que é a serpente, é o que estava na pessoa de Cristo. Porque quando Cristo foi pendurado às 9 horas da manhã, de 9 horas da manhã começou a entrar, os pecados chegaram a Cristo. Então quando ele foi levantado, os pecados entraram nele. E ao olhar para Jesus, a gente vê a grande obra que Cristo fez. E isso não fala apenas da visão do olho, fala da visão da compreensão. Está certo a sua pergunta, mas não no tipo da serpente ser o próprio Cristo como pessoa, mas ser o próprio Cristo levando a carga do pecado que foi amaldiçoado por Deus. Tem uma outra? Do Paulo Oricuri ainda, da irmã Ginete. Professor, com relação à roupa e a sapatos do povo, é certo dizer que as roupas e sapatos das crianças cresciam com eles, pois lá não havia loja? Observe, querida irmã, seria
eu não duvido do poder de Deus, mas eu acredito que seria isso extrapolar. Lembre-se, eles levavam gado, muito gado, quando saíram do Egito. E eles faziam sapato de couro. E os solados dos sapatos dos judeus não eram de sola como nós temos, era de madeira. Tinham alparca nos pés. Era sola de madeira furada com couro e amarrado nos pés. Assim, eu não poderia afirmar que à medida que as crianças cresciam, os sapatos também cresciam no pé da criança. Eu não poderia afirmar isso. Não tem mais. Letra A. Josué, o sucessor de Moisés. Ao saber que logo morreria, Moisés pediu a Deus que pusesse alguém sobre a nação. Deus então manda que impõe as mãos sobre Josué e o leve até o sacerdote Eleazar, e este consultaria o juízo do Urim. Observe, Moisés pode dizer, esse aqui será o chefe, mas Moisés não disse isso. Se Deus me mostre alguém que pode me substituir, aí Deus disse, chame a Josué, filho de Num. E ele chamou esse leve Eleazar. Por que Eleazar? Porque diante de toda a congregação de Israel, Eleazar colocaria as mãos sobre Josué, e toda a nação iria ver isto e saber que Josué era o sucessor de Moisés. E isso não seria feito no oculto, mas seria feito diante de toda a congregação. E era para consultar o juízo de Urim e o Tumim, que era o sim ou não. Certamente, o Urim aqui, entre o Urim e o Tumim seria a pedra que acenderia quando fosse não. E o Urim, certamente, ao que parece indicar, é a pedra que se acendia quando fazia uma pergunta e Deus queria dizer que sim. Antes de conquistar Canaã, todos os israelitas deviam se juntar e destruir os midianitas, vingando os filhos de Israel. Aquela história de Balaão, dos midianitas, que ele enganaram os israelitas para coabitar com as mulheres midianitas, e Deus matou os israelitas. E agora Deus manda destruir os midianitas, porque eles fizeram aquilo com Israel, era uma vingança de Deus. E a gente sabe que todos os midianitas não foram destruídos. Anos depois, Davi lutou com os midianitas, porque muitos deles escaparam. Assim, antes de conquistar Canaã, os israelitas deviam destruir os midianitas, vingando os filhos de Israel. Números 31, 1 e 2. Por causa dos pecados do povo instigado por Balaão, como já vimos no capítulo 25, 16 a 18. Letra B. Israel destruiu os midianitas e os povos da Transjordânia ao leste do Jordão. Se você pegar um mapa de Israel, lá no norte, eu não tenho nenhum mapa aqui, no norte de Israel, se você pegar o mapa de Israel, aqui seria o norte de Israel, o monte Hermon, aqui vem a água de Merom, Mar da Galileia, o Mar Morto. As terras do leste eram aqui. Como Israel veio pelo lado do oriente, ele destruiu os povos da Transjordânia, que fica lá em cima, a nordeste de Canaã. As tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés pediram aquelas terras a Moisés, as terras de Jazé e de Gileade ou Gileade, terras boas para a criação do povo. Essas pessoas que pediram essas terras, e Deus deu essas terras, e eles não esperaram que chegassem em Canaã para dividir as terras. Pediram e Moisés deu. Se os irmãos continuarem lendo a Bíblia, vai ver que esse pessoal que ficaram no leste de Israel, a nordeste, lá em cima, eles sofreram ataque dos assírios, sofreram ataque dos sírios e de outros povos, porque eles não tinham fronteiras naturais que proibisse ou prejudicasse ou impedisse a invasão dessas nações. Essas pessoas, essas tribos foram muito visadas por essas nações que invadia Israel pelo norte. Moisés fez conforme pediram, mas teriam que seguir com os demais tribos para a conquista de Canaã. A terra é de vocês, mas vocês têm que seguir comigo. Vocês não podem ficar aqui. Deixa a mulher e menino cuidando das coisas e os homens de guerra desçam comigo para conquistar Canaã. E foi o que aconteceu.
Letra C, leis sobre a ocupação de Canaã. Agora Moisés, no mesmo livro de Número, ele mostra as leis que como se deveriam proceder quando chegasse em Canaã. Cada tribo deveria dar aos levitas cidades para moradia e pasto para ser gado. Nós já vimos que os levitas, eles não tinham terras, eles não faziam parte do exército e não seriam divididos terras para eles. Então, como é que eles poderiam criar seu gado? Como é que ele poderia ter suas moradias? Então, quando conquistasse Canaã, em todo Israel, de norte a sul, de leste a oeste, se escolheria cidade para os levitas morarem. Observem, não eram os sacerdotes. Os sacerdotes morariam onde tivesse o tabernáculo. Arão, sua família e os sacerdotes, que eram os filhos de Arão. Estou falando dos levitas em geral. De todos os filhos de Levi, eles passariam a morar em todo o Canaã, norte a sul, leste a oeste. Porque por onde estivesse um levita, estaria a bênção de Deus. Assim, foi dado aos levitas 48 cidades. E eles passaram a morar nestas cidades. E ao redor das cidades, das tribos, foram dados pastos para o gado dos levitas comerem, riachos para eles beberem. Observe que ele não tinha uma gleba de terra, ou não tinha uma porção de terra, mas foi dado lugar para eles possuírem os bens materiais. Destas 48 cidades que foi dada aos levitas, foram separadas 6 cidades, chamadas cidades de refúgio. Por que eram chamadas assim? Porque quem involuntariamente matasse alguém, ficaria na cidade para se livrar do vingador de sangue antes de ser julgado. Ou seja, uma pessoa que matasse alguém sem querer, ele correria para a cidade de refúgio. O vingador de sangue não poderia entrar na cidade e matá-lo. Era preciso que primeiro esse indivíduo fosse julgado. Se fosse julgado culpado, as leis de Israel diriam o que fazer. Se fosse declarado inocente, o vingador de sangue não poderia alcançá-lo. Mas se ele matasse voluntariamente, ele nem na cidade poderia entrar. Onde o vingador de sangue o pegasse, o matava. Era só para quem matasse alguém ou ferisse alguém, como chamava antigamente, involuntariamente, sem querer fazer. Assim foram dadas 3 cidades no leste do Jordão e 3 cidades a oeste do Jordão. Porque os irmãos sabem que o rio Jordão, ele marca, né, o leste e oeste do Jordão. É por isso que quando a gente lê nas escrituras, lê Dalém Jordão, ou seja, no oeste do Jordão, no leste do Jordão e no oeste do Jordão. O leste do Jordão é Daquém Jordão. E no oeste do Jordão é Dalém Jordão. Daquém e Dalém. Tem alguma pergunta? Tem sim, do Polo Vitória, do aluno Misael. Existe algum significado da mudança do nome de Oséias para Josué, sucessor de Moisés? Não encontrei até hoje nenhum texto ou comentário que fala. Porque a palavra Oséias e Josué e Jesus e Jeová, todas elas têm o mesmo significado, que significa salvação. O Senhor é a salvação, o Senhor salvará. Praticamente todas elas significam isso. Tem mais alguma pergunta? Tem sim, do Polo Palmares, do aluno Ismael. Quando a Bíblia diz que nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se encheu o teu pé nestes 40 anos. Só. Quando a Bíblia diz que nunca envelheceu o teu vestido e nunca inchou o teu pé no sapato, quem está dizendo é Moisés trazendo uma mensagem de Deus. Certamente isto é a pura verdade. Todas essas ordenanças que nós vemos no livro de Número foram dadas por Moisés a Israel nas campinas de Moabe, ao leste do Jordão. O livro a ser estudado na próxima aula é Deuteronômio, que é a continuação do livro de Número. Deixa eu falar só um pouquinho aqui, uns 2 minutos sobre esse assunto. Como já vimos, Dalém e Daquém Jordão.
O que é da além Jordão? Porque como os israelitas, na época de Jesus, moravam do lado de cá, na parte oeste de Canaã, chamava daquém Jordão, do lado de cá. E da além Jordão era do outro lado, que era a parte leste. Quando Israel entrou em Canaã, ele não entrou pelo litoral. Havia pelo menos 4 caminhos para se dirigir às nações do norte. Havia o caminho do litoral, havia o caminho central, que teria que passar por Samaria, havia o caminho das caravanas, que era por trás, que ia pelo leste do Jordão, por trás do Mar Morto, e havia o caminho real, que ia direto para a Mesopotâmia. Assim, quando Moisés esteve com o povo, trabalhou com o povo, ele acampou o povo nas campinas de Moabe, porque Moabe, Midian e Amon, eles ficavam no sudeste de Canaã. Esses povo descendente de Edom, descendente de Moabe e de Amon, filho de Ló, eles eram parentes de Israel. Observe que Deus mandou destruir os midianitas porque aceitaram o pacto de Balaão, mas nunca mandou destruir nem Edom, nem Moabe e nem Amon. Assim, Moisés sentou ali o povo e trabalhou com ele de uma maneira que o povo absorveu aquilo que Moisés repassou, relembrando as leis que havia no deserto. Tem mais alguma pergunta? Tem sim, do Paulo Abreu e Lima, do aluno Naildo. Desde a saída com a abertura do Mar Vermelho até a terra prometida, quantos anos foram de peregrinação no deserto? Até chegar à terra prometida, ou melhor, até as campinas de Moabe, foram exatamente 40 anos. 40 anos de caminhada. Quando enviou os espias, os 12 espias para Canaã, lembre-se, queridos irmãos, que eles passaram 40 dias. E cada dia que eles passaram em Canaã seria um dia de peregrinação, um ano de peregrinação. Como eles já tinham caminhado até nas fronteiras de Canaã, quando enviaram os espias, tinham caminhado já por 2 anos, Deus fez com que eles caminhassem mais 38 anos. 38 com 2, 40, que reporta aos 40 dias que eles espiaram a terra. Tem mais uma pergunta? Tem, do Paulo Palmares, do aluno Ismael. Quando Balaão disse, no capítulo 23, versículo 8, amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, como detestarei quando o Senhor não detesta. Tem uma ligação com o que Deus falou a Abraão, os que te abençoar, eu abençoarei, os que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei? Penso que sim. Por quê? Já vimos que Balaão era de Arã. Lá em Arã ficou o restante da família de Abraão quando ele desceu para Canaã. Repetindo, já vimos que Abraão saiu de Ur dos Caldeus para Arã e depois para Canaã. Depois foi para o Egito e voltou para Canaã novamente. E que Labão, com a família de Labão, que era neto de Terá, todos moravam lá em Arã. E todos eles sabiam das promessas de Deus com Abraão. Todos. A história de Abraão era famosíssima. Que quando o mordomo de Abraão chegou lá em Padarã ou Arã, que falou para a família de Labão e Rebeca, falando sobre Abraão, eles ficaram felizes. E no instante Rebeca quis vir para casar com Isaac, porque Abraão era conhecido em Canaã, em Arã. Daí, quando Balaão vem, ele vem sabendo o que iria fazer. Ele conhecia a história de Israel. Israel no Egito durante 430 anos foi conhecido. A história percorreu o mundo. Os escravos que conseguiam fugir do Egito, ou alguém que iria sair do Egito para ir para outro lugar, contava a história que os descendentes de Abraão estavam lá no Egito. E quando o povo sai, amado irmão, e Balaão é convidado por Balaque para fazer, ele já tinha na cabeça tudo esquematizado. Diz ainda algumas tradições judaicas que Balaão usava do seguinte subterfúgio: ele tentava enganar Deus.
Ele conhecia primeiro a história de quem ele queria abençoar ou amaldiçoar, e então ele usava de agouro tentando convencer o Deus do povo. Assim, ele quis fazer a mesma coisa com Deus, mas não deu certo. Amém? Nós vamos agora curvar nossas cabeças, né? Nós vemos aqui que nós teremos aula no próximo sábado. Será nosso último encontro deste módulo. E nós vamos curvar nossas cabeças e orarmos para que Deus continue nos abençoando. Pai Santo que estás nos céus, queremos te agradecer neste momento, Senhor, mais uma vez, por tudo que tu tens feito conosco. Te pedimos sempre e continuaremos a pedir pelo ministério desta igreja, pelo pastor presidente, todos os seus assessores diretos e indiretos, como também pela direção desta escola, na pessoa da sua diretora e do seu vice-diretor, como também na pessoa dos professores, dos alunos e da Teleporte, essa empresa que presta serviço a esse trabalho. Ajude-nos em nome de Jesus. Luciana. Aos tutores, a chamada ficará aberta por 40 minutos. Agora vamos ter um pequeno intervalo de 20 minutos e retornaremos com a segunda aula.